Bem-vindos a mais um Araçatuba SA. Essa semana nós estamos trazendo a Bruna Tayane de Almeida, da Solução RH, uma empresa de recrutamento e seleção. Então o papo hoje vai ser muito voltado a como conseguir ganhar, ou pelo menos contratar, pessoal comprometido com a missão das nossas empresas. Como é de praxe, antes de começar o programa, precisamos agradecer. Ninguém contratou nós via a Solução RH, né, para fazer essa propaganda. Pois é, Rodrigo. Eles acertaram, mas podia, viu? Porque a gente acha que passava no cursinho, na entrevista. Temos que agradecer a Água Araguá, uma grande parceira nossa, desde o começo do programa, que acreditou na gente. Então, nosso muito obrigado ao Rodrigo e à Tati de Ataíde. Esse programa aqui, em janeiro de 2016, tem por obrigação, né, motivar a nossa sociedade empreendedora a ir sempre à frente. E aqui tá dois empreendedores que estão sempre muito antenados e inovando, né, Rodrigo? E inovando sempre. Exatamente. Temos também que agradecer a Mr. Kit, que nos veste, acreditou na nossa competência e colocou marca junto de marca. E isso é importante em momentos como o que nós temos vivido. É fortalecer grupos, né, através de boas parcerias. O nosso grande abraço ao Wagner e à Giovana, que tomam conta desse negócio com cuidado, zelo e carinho. Meus parabéns aos dois. Ao Calu Cabeleireiros, a Vaniá, a Ju, que são colaboradoras que vestem de fato a camisa do negócio. Cuidam muito bem de nós, né? Dos clientes todos. Exatamente. Né? E quando você vê alguém cuidando com o zelo que elas cuidam, é um exemplo de como selecionar pessoal. É o Grupo Folha da Região, que tem nos seus vários jornalistas, nos seus vários colaboradores, pessoas comprometidas com um ideal, com a missão desse grupo que leva verdade e comprometimento a todos que leem o jornal ou assistem a nossa TV Araçatuba. Deixar um abraço especial ao meu amigo Pitito, que toma conta aí com primazia dessa TV, que tem por obrigação levar informação de relevância a todos que nos assistem. Não é isso, Caí? Justamente, Rodrigo. Sempre um prazer enorme estar contigo aqui. Traz a Bruna. Legal. Rodrigo, o prazer é todo meu de estar aqui mais uma vez contigo. Bruna, muito bem-vinda. Obrigada. E antes de colocar já a primeira pergunta, trazer você aqui para esse nosso bate-papo, eu vou remeter, Rodrigo, ao encontro que nós tivemos há pouco tempo. Fui visitar ali, junto contigo, a obra do The Gift. Sim. E o novo escritório da Tecnobens. E você deve se recordar. E no finalzinho do nosso bate-papo, você vinha dizendo, Caíto, eu tenho tido muita sorte, né, com a contratação dos meus colaboradores, né? Você referia-se a uma estagiária de engenharia que está lá com você. E aí eu falei, Rodrigo, sorte não é. Isso é competência, né, de conseguir escolher uma boa equipe, é o que você tem feito muito bem lá na Tecnobens, inclusive. É um trabalho constante, né, cara? Sim, é um trabalho constante, mas eu digo, não é sorte. Acho que esse é o mote que eu quero trazer a Bruna aqui para falar. Não é sorte, né, Bruna? Não é sorte. Então, legal. Bem-vindo aqui ao Araçatuba SA. Bruna, da Solução RH. Queria que você contasse um pouquinho da sua história até chegar à Solução RH e aí você falar um pouquinho o que faz a Solução RH. Tá. A minha história, eu trabalhei sempre no meio comercial, né? Eu trabalhei como gerente de venda há muito tempo, numa escola de informática. Trabalhei nessa escola há 7 anos e construí ali a minha carreira, tive um desenvolvimento muito bacana com muitas pessoas, né? E nesse meio tempo que eu trabalhei, a gente trabalhando no mesmo lugar 7 anos, fazendo a mesma coisa, é cansativo, né? Eu não tinha talvez alguns treinamentos, alguma coisa motivacional e me fez pensar em querer algo novo, me fez pensar em ter uma visão de empresária mesmo, né? Eu acho que chegou um momento que eu já conquistei ali naquela empresa até um patamar que eu poderia atingir. Eu falei assim, puxa, e agora? Eu preciso crescer, né? Não dá pra mim ficar. Você tinha que cargo nessa? Eu era gerente comercial. Gerente comercial. Isso. Então, assim, na empresa que eu estava, não dava para me crescer mais, né? Só se eu virasse dona, né? Então, é uma empresa de pequeno porte.
Então eu resolvi, pensei, meu Deus, eu tô numa idade que eu preciso saber aonde eu quero chegar, para onde eu vou, o que eu vou conquistar da minha vida. Qual o meu limite? Né? Qual que é o meu limite, né? Eu tenho sonhos, quem tem sonhos consegue o que quer, né? Que começa com um sonho. E aí, nesse meio tempo, trabalhando lá, eu conheci a minha sócia, a Patrícia, né? A Patrícia, ela veio de macro, na parte de RH, já trabalhou em RH, né? Nessa parte que é a empresa Solução RH há mais de 19 anos, numa empresa que hoje não existe mais, né? Ela trabalhou 19 anos e ela veio trabalhar com a gente. Ela veio de onde? Ela veio do supermercado Macro. Tá. Mas morava aqui em Araçatuba. Morava aqui em Araçatuba. E ela veio trabalhar lá nessa empresa onde eu trabalhava. E a gente se conheceu e criou-se ali uma amizade muito forte, né? E nessa amizade a gente começou a atingir também, a querer metas, a querer desenvolver o futuro, né? E a gente conversa vai, conversa vem, ela falou assim, Bruna, é o que eu sei fazer, né? Eu tenho 19 anos de experiência, eu tenho muito conhecimento, né? Eu falei assim, Patrícia, então vamos, o que a gente está esperando? É um sonho seu, vamos concretizar ele. Você iria entrar nessa parceria como alguém que cuidasse do comercial. Comercial, isso. E ela da parte técnica. Isso, administrativa, técnica. E os contratados que a gente tem hoje na empresa, pessoas contratadas que fazem laudos psicológicos, psicólogas, que fazem recrutamento de seleção também. Como que é a estrutura da Solução RH? Hoje, a estrutura da Solução RH, na verdade, ela foi fundada dia 3/11 de 2014. Nós estamos um ano e pouquinho no mercado, né? Graças a Deus, nós entramos num local, na Rua Major Mendonça, com 3 salas, né? Super pequenininho, super, né? E o nosso sonho, a nossa batalha foi conquistar, não, a gente vai conquistar. E hoje nós temos clientes muito fortes, graças a Deus. E nós estamos ali na Rua São Paulo com a Rua São Paulo com a Oscar Rodrigues Alves. Plano de esquina, né? Certo. Tem mais de 8 salas, super grande. E assim, foi uma conquista muito grande por um ano. Mas hoje sócios da empresa? Só eu e a Patrícia. E a Patrícia. O resto são colaboradores de vocês ou prestadores de serviço? Isso, colaboradores, funcionários e prestadores de serviço. Por exemplo, hoje na Solução RH, vocês não contratam uma psicóloga, é pago por serviço prestado ou não? Isso, como que funcionaria? Isso. Normalmente nós temos parcerias, são parceiros, na verdade. Hoje eu chego numa empresa, nós trabalhamos hoje, só para você entender a Solução RH, nós trabalhamos com contrato temporário, né? Terceirização de serviço, tudo que não seja fim de uma empresa pode ser terceirizado, né? Estagiário, nós fornecemos estagiários, recrutamento de seleção e os laudos, né? Então vamos supor quando uma empresa chega para mim e ela tem algum problema interno, né? Ela chega e fala assim, Bruna, eu tô com esse problema aqui, ela lauda, ela explica para mim o problema que a empresa está se passando. E nós vamos, dentro daquilo que ela me relata, eu procuro parceiros também. Por exemplo, às vezes uma empresa ela tem um problema de clima organizacional, ou às vezes a empresa não tem um plano de carreira. Então, como que a gente vai fazer? A gente tem uma pessoa especializada em plano de carreira, especializada, né, onde nós vamos orientar, vamos incluir, juntamente com a Solução RH, o trabalho dela para essa empresa. Entendi. Então, nós temos parceiros, nós temos pessoas contratadas também pela Solução, né? Mas nós trabalhamos muito com parceria. Bom, nós vamos encerrando esse bloco introdução e para começar o bloco mercado, eu vou querer saber de você, Bruno, o seguinte: se existe concorrência no seu setor, né, quem são os players e, principalmente, quais os setores que mais contratam o seu serviço hoje dentro de Araçatuba? Responde isso no próximo bloco. Isso aí. Bem-vindos de volta ao Araçatuba SA. Agora no bloco mercado, com a Bruna da Solução RH aqui com a gente. E a pergunta que eu deixei é o seguinte: concorrência. Existem concorrentes, Bruna, no seu segmento? E principalmente, se existe mercado, né, para vários players, né, se houver, e quais os setores que mais contratam seus serviços? Bom, concorrência a gente tem em todos os lugares, em todos os setores, né, desde os mais simples até os mais concorridos tem a concorrência. Só que eu sempre falo que o trabalho bem feito
é a chave do negócio, né? Então, quando você trabalha bacana, quando você trabalha certinho, não existe concorrência. Aquele cliente, ele se torna fiel, quando ele precisa, ele já entra em contato com você, então fica uma coisa até de amizade, pega-se até uma amizade, né? Então isso é muito bacana no negócio. Então a Solução RH, nós temos essa intenção, na verdade esse objetivo, trabalhar justo e correto com todos os parceiros, né? Com todas as empresas e proporcionar o melhor serviço. Quais são os segmentos que mais contratam? Contrata. Hoje um segmento, na verdade, é todos, né? Hoje, por exemplo, supermercados, uma rede muito forte trabalha com a gente. Na área de bebidas, transportadoras. Então hoje, na verdade, o segmento é muito rotativo. Todas as empresas hoje precisam contratar. E o que é mais interessante hoje é que a mão de obra, ela está escassa. Hoje, o pessoal, o que acontece? Tem profissionais, tem pessoas desempregadas, chove de gente. Só que e a qualificação desse pessoal? É isso que a gente não está encontrando. Tem empresa para contratar? A crise chegou? Chegou, mas tem muita empresa contratando. Então o que acontece? A empresa precisa de uma mão de obra que as pessoas que estão desempregadas não têm essa qualificação, não buscam qualificação. Então é isso que está acontecendo hoje em dia. Tem emprego? Tem, e tem muito. Mas e a qualificação dessas pessoas? A gente precisa rever os currículos, a gente precisa rever, sabe, o perfil, o comportamental, isso tudo conta, né? Eu queria aproveitar a sua deixa aqui, eu tenho um pouquinho de pimenta na coisa, é suave, mas Pode falar. Rodrigo, mas você está trazendo uma informação interessante. Você está falando que, apesar da crise, tem muita empresa contratando. Isso mesmo. Apesar que os números mostram, na verdade, o desemprego só tem aumentado. Os números, assim, gerais, e acho que até os números de Araçatuba e região. O CAGED, se não me engano, nos últimos tem mostrado que tem mais, pessoas saindo das empresas do que vagas disponíveis para contratação. Ou pessoas contratadas, não são vagas preenchidas, mas assim, do que menos pessoas contratadas, né? Então o saldo está negativo nesse sentido. E aí você vem e me fala, tem bastante vaga, né? Existe um mercado que está contratando ainda, no entanto, falta profissional qualificado. Quando você fala esse qualificado, aí você distingue em duas partes. Tem que olhar para o currículo do cara e tem que olhar para o comportamento. Isso. Onde é que está o principal déficit hoje? Por que eu estou te perguntando isso? Porque parece que, a gente tem uma porrada de curso de Senai, de Sebrae, o Senac ainda cobra, né? Mas o Senai já é um pouquinho mais... Você tem Pronatec, você tem uma porrada uma porção de opções para a pessoa se preparar, né? Se qualificar profissionalmente, vamos assim chamar. É esse o principal déficit? A pessoa, mesmo tendo a disposição, ela não vai atrás? Ou o problema está mais no comportamento, na atitude? Dá um mapa pra gente, por favor. Na verdade... as duas informações, na verdade. Ela tem. O que pesa mais? O que pesa mais é os dois, porque se você não tem um comportamento bacana, você não tem uma postura legal, né? Se você não tem um currículo bacana, você não tem você não tem um respaldo. Hoje, o que está acontecendo nas empresas? Está acontecendo o seguinte, muita gente chega lá na Solução RH e fala assim, olha, eu fiz administração, exemplo. Fiz administração, quero trabalhar na parte de RH. Tudo bem, hoje as empresas, elas querem contratar, sim, mas elas querem contratar uma pessoa que já tenha um perfil, que já tenha uma experiência. Hoje em dia, o primeiro trabalho, ele tá sendo um pouco escasso, né? Ele tá meio difícil. Tá mais difícil, porque hoje as empresas querem pessoas com experiência, né? E como que ela vai buscar essa experiência? Em cursos. Só que tem muita gente hoje, até mesmo como você é um grande empresário, você sabe... você sabe me dizer isso. Hoje as pessoas, hoje em dia, a gente participou daquele evento Boteco do RH, vocês já ouviram falar? Não. Foi muito bacana, foi muito interessante. Boteco do RH? Boteco do RH. Foi um pessoal de Rio Preto que trouxe pra cá. De Bocato, isso mesmo. Foi um happy hour em que se discutem, tem mesas temáticas, né? E falou justamente disso, né? Falou justamente do descomprometimento dessa nova geração, né? Então, essa nova geração, ela vem com o WhatsApp, ela vem descomprometida, ela não vem focada. Então, tudo isso, a gente precisa, de uma certa forma, trabalhar. Né? Então essa é uma era que é onde, desculpa te falar, mas assim, você me falou quais são os pontos. O ponto é porque tudo, uma coisa que na eu entendi verdade. A pergunta do Caio, assim, antigamente você tinha poucas oportunidades de ter o conhecimento técnico. E aí o que acontecia? As pessoas que procuravam se tornar um eletricista, um encanador, um mecânico, era o cara que tinha muita força de vontade. É. Hoje em dia,
você tem tantas opções que o cara fala assim, não estou fazendo nada mesmo. Acho que eu vou fazer um cursinho lá de mecânico. Vou fazer um cursinho de fotógrafo, vou fazer um cursinho de piloto de jato, depois eu vou fazer um cursinho de manicure. Você sabe que eu começo... Eu ando tendo um problema na minha vida, faz muito tempo, desde que eu li a primeira vez um resumo de Aristóteles, estou começando a ter um problema sério, pessoal, porque muita oportunidade, pouco comprometimento. Isso mesmo. E o mundo está partindo, porque eu entendi a sua pergunta, eu prefiro um cara com vontade de vencer sem conhecimento nenhum, do que um cheio de diploma e pouca vontade de vencer. Eu acho que esse é o grande desafio hoje. E aí eu venho para uma pergunta que eu gostaria de te fazer. Todo mundo que senta falar de recrutamento e seleção, a gente pensa na contratação. E como consertar, se existe alguma empresa, se a sua empresa faz isso, consertar o que já está dentro da organização e precisa ser melhorado. Sim. Como se dá isso? É interessante, tem algumas empresas que nos procuram, a gente conversa. O primeiro passo é você identificar se aquela pessoa está colocada no posto certo, né? Porque às vezes numa contratação, às vezes o empresário gostou da conversa, gostou da postura, só que ele fala assim, bom, essa aqui ela vai ser auxiliar financeiro, né? Ela tem conhecimento. Só que aí o que acontece? A gente visualiza em testes psicológicos. Né? A gente aplica os laudos e a gente identifica a qualidade, o rendimento da pessoa, porque na entrevista você vai conseguir tirar dela o perfil, o que ela fala, se ela tem uma boa fala, você vai checar os empregos dela, os anteriores, vai ver quanto tempo, ali você já faz uma triagem muito bacana, porque se ficou pouco tempo em cada empresa já tem uma certa instabilidade, né? Então depois da entrevista você vai fazer uma checagem de referências, né? Então assim, o que acontece? Hoje, o mercado de trabalho, ele busca, as empresas hoje buscam da solução RH, o primeiro passo, o laudo. Aplica o laudo para ver se realmente a pessoa, ela tem produtividade, se ela está no lugar certo, se ela está satisfeita, porque às vezes a pessoa está trabalhando ali, né? Quando a gente chega numa empresa, a gente senta um por um e fala, olha, o que você gostaria de falar, sabe? Faz algumas perguntas chaves, aonde você já vai matar se ela tá feliz com o trabalho ou o que precisa ser mudado, e depois a gente senta e fala, a gente coloca o plano de ação pro empresário. Plano de ação, a gente precisa consertar isso, sabe? Então assim, é todo um trabalhar com aquela pessoa. Tem como dar jeito? Tem. Mas se a pessoa não quiser, infelizmente, é rua, né? Não tem como fazer. Nós estamos encerrando esse bloco para ir para o Bloco Pimenta. Eu gostaria de fazer uma seguinte pergunta para você, Bruna. Se há como um trabalho de RH, né, de valorização da pessoa dentro de setores da empresa, dentro dos chãos de fábrica das empresas, onde o nível de escolaridade, as experiências de vida tenham sido um pouco mais duras. Porque uma coisa é falar com, vamos dizer, o cargo mais baixo dentro de um escritório, que já vive num outro mundo. A pergunta que eu gostaria de deixar para a gente começar o Bloco Pimenta é: tem como criar um plano de valorização, por exemplo, para um servente de pedreiro? Responde isso no próximo bloco. Boa. Bem-vindos de volta ao Araçatuba SA, essa semana com a Bruna Tayane de Almeida, da Solução RH, recrutamento, seleção, uma empresa de recursos humanos, né? Soluções em recursos humanos, pelo que diz o nome. Bruna, eu fiz uma pergunta olhando para a minha problemática, né? Nada melhor do que fazer uma pergunta prática da coisa. Uma coisa que eu sinto muita falta dentro da minha empresa, por exemplo, é a gente conseguir colocar na cabeça dos jovens que entram para o mercado de trabalho na construção civil, que normalmente entram com o cargo de... A gente até mudou essa nomenclatura dentro da Tecnobem, se chama de assistente técnico, aquele cara que era o ajudante, né? O servente de pedreiro, o ajudante de pedreiro, né? O ajudante técnico dentro da cadeia produtiva.
Uma das coisas que a gente sempre pergunta para empresas de RH é questões de contratação. Passa lá antes de contratar. Mas existe um trabalho a posteriori a isso? Por exemplo, eu falo assim, olha, eu tenho uma série de pessoas que eu não consigo ver, não consigo colocar comprometimento na cabeça dessas pessoas. Existe um trabalho de empresas assim, como a sua, ou não, é uma coisa, tem que ser, existem pessoas que têm o perfil, existem pessoas que não têm o perfil, não dá para mudar o perfil da pessoa. Como é que se dá esse quadro de uma maneira geral? Bom, se a pessoa não quer mudar, não tem como você colocar na cabeça da pessoa que ela precisa. Eu acho que isso vem do caráter da pessoa, isso vem da personalidade, né? Caráter não se muda, né? Dá para se mudar, dá para você, como empresário, chamar para uma conversa, você está feliz, você quer, você vai desempenhar, eu quero investir em você. Já aconteceu em algumas empresas empresa de chão, né? Como você comentou. Chão de fábrica, chão de fábrica. Empresários verem um funcionário onde tinha todo desempenho, era assim, produtivo, tinha qualidades, só que não tinha o estudo. Então ele chegou e falou, não, eu vou proporcionar para você porque eu quero fazer o seu plano de carreira, né? Agora, infelizmente, se a pessoa não quer, não tem como ser feito um trabalho, né? Tem como aplicar um laudo pra gente ver aonde é as falhas dela, aonde ela tá pecando ali, tentar chamar para uma conversa, mas se a pessoa não quiser, se a pessoa não estiver feliz com o trabalho, não tem como, né? É preferível você tirar e contratar uma pessoa certa do que você ficar trabalhando. Eu sou de acordo de trabalhar sim na pessoa. Eu acho que a pessoa tem que ter uma oportunidade. Mas se ela não quiser, não tem como a gente ficar batendo a cabeça, né? É preferível a gente ter uma rescisão e contratar certo. Contratar pela Solução RH, né? Bom, é um assunto que nos remete a tentar colocar em números o aumento de resultado. Então, por exemplo, por que eu contrataria a Solução RH? Eu vou ter resultados. Então, eu estou com o meu quadro fechado lá na empresa, mas ela pode ser mais produtiva. Então, eu converso com a Solução RH, ela vai lá, vai fazer uma pesquisa dentro da empresa e vai ver quem está no lugar certo, quem não está, quem precisa ir embora, quem não precisa. Isso é um custo muito elevado, hoje em dia já não é mais. Como funciona isso e como a gente consegue mensurar o resultado final de uma mudança como essa? Tem empresas que eu trabalho, né, que são meus clientes, onde nós chegamos num momento onde ele falou, Bruno, eu preciso que você aplique teste em todos, porque eu preciso ver a produtividade de todo mundo. Então, no teste de palográfico, você consegue visualizar ali produtividade, rendimento, atenção, né? E dali você já consegue tirar se o seu funcionário está produzindo bacana. Dá para tirar muita coisa nesse teste psicológico, né? E o que a gente laudar ali, que é para a gente visualizar e prestar um pouquinho mais de atenção, aí os encarregados eles ficam de olho para ver se realmente tem tudo aquilo que o teste aplicou, porque o teste é batata, o teste é 100%, assim, sabe? É muito eficaz. E aconteceu pelo laudo a pessoa identificar o problema, o funcionário o problema, na verdade, e demitir e fazer uma contratação certa. Por que uma contratação certa? A Solução RH, na verdade, nós fazemos, quando uma empresa, ela abre uma vaga com a gente, vamos supor que você tem uma empresa, você fala assim, Bruno, eu preciso de um servente de pedreiro, ou eu preciso de um eletricista. Então você vai me traçar o perfil, olha, ele precisa ter NR10, ele precisa ter todos esses requisitos para me contratar. Então eu vou buscar, eu vou te apresentar somente aqueles que tiverem o requisito que você me falou. Então, às vezes na sua empresa, como a sua empresa é muito grande, vai muitos funcionários. Já pensou você fazer entrevista um por um? E aí chega lá, a pessoa fala assim, olha, eu não tenho isso, mas eu coloquei lá que tem que ter. Então assim, a gente faz toda essa triagem para você. E na verdade, quando você chega para uma entrevista, você vai chegar para bater perfil, para bater assim, perfil perfil de identificação com o empregador com a cultura do negócio. Com a cultura, né? Simplesmente isso. Porque todo perfil que você busca, os candidatos que estão ali, ele vai te suprir.
Entendeu? Dentro da construção afinidade, civil... essa é a palavra, afinidade. Dentro da construção civil, o chão de fábrica ele é montado pelo próprio chão de fábrica, né? Se você parar para pensar assim, é o mestre de obras que conhece gente, aí ele traz, ele fala que o cara é bom por 3 meses, depois o cara já não é tão bom, depois está na hora de... Acontece alguma coisa. Mas a pergunta que eu gostaria assim que... A pergunta é, sei lá, é pergunta pessoal mesmo. Por exemplo, existe como treinar o mestre de obras para selecionar melhor? Olha, a gente fez um trabalho muito bacana com uma empresa terceirizada da Nestlé, né, com o Sigma. Essa empresa a gente forneceu para eles mais de 100 funcionários temporários, né, na parte de construção civil. E foi muito bacana esse trabalho, porque na construção civil é escasso. Acho que você, né, pode melhor do que falar para mim. É escasso, é uma mão de obra escassa. Na verdade, tudo que hoje é braçal, hoje está ficando escasso, porque ninguém mais quer trabalhar braçal, né? E a gente fez todo o recrutamento e seleção deles. E esse trabalhar, na verdade, é complicado, porque a pessoa ela chega para você, ela fala, eles infelizmente eles falam uma coisa, aí eles começam a agir de uma outra forma. É só, na verdade, no trabalho, ali no dia a dia, que realmente você vai conhecer a pessoa, o profissional. Então, assim, tem como trabalhar? Tem como trabalhar. Tem como trabalhar lá interno, o mestre de obra ter alguns... ir lá na Solução RH, a gente fazer um curso apropriado para ele, né? Para ele ter mais pulso firme, para ele chamar atenção, para ele ver as qualidades. E, assim... trabalhar com ele, estar ali junto, porque o mestre ele tem que estar ali junto, ele tem que visualizar, ele tem que estar, sabe? Então, assim, foi muito bacana esse trabalho. A gente teve algumas pessoas que também não deram certo lá, né? Mas porque esse fluxo, essa mão de obra, ela é muito rotativa também. Eu falo que essa mão de obra braçal, qualquer R$50, qualquer R$100 já leva uma pessoa boa que trabalha para você, né? Então, esse trabalhar de plano de carreira, esse trabalhar de identificar e ter uma motivação na sua empresa é bacana, porque segura o seu funcionário. Mas esse é um investimento que todo mundo quer fazer. Né? Se for para você ter uma pessoa comprometida e que não vai trocar você por R$50 porque ele vislumbra um plano de carreira, tenho certeza que você tem um mercado promissor aí, Com Araçatuba certeza. inteira, todo mundo vai querer te contratar, Bruna. Quero deixar para o próximo bloco, a pergunta é: quanto custa um trabalho desse dentro de nossas empresas? Responde-se no próximo bloco. Boa. Bem-vindos de volta ao Araçatuba S.A. E a pergunta que eu deixei para terminar o bloco Pimenta, vindo para o bloco Tendências, não podia ter sido mais apimentada, né? Não vou deixar... e a saia tá justa. A saia tá. Deixei você de saia justa, Bruna. É verdade. Me diga uma coisa, quanto custa isso? Porque as empresas estão sedentas por esse serviço. Quem não quer dar um choque na área de recursos humanos de sua empresa hoje e reformular o pensamento das pessoas de forma que elas trabalhem com dedicação, que elas não estejam simplesmente pensando, poxa, se alguém ali me oferecer R$50 eu vou sair, vou tentar me adequar à nova organização e pode ser que eu quebre a cara. Que é o que a gente assistiu ao longo desse tempo todo. A dança de cadeira, todo mundo não sabendo nem para onde ir, nem para onde vir. E aí, Bruna, custa muito caro fazer isso? Porque o que tem de cliente aí no mercado querendo te contratar, você não tem noção. É verdade. Não custa caro pelo custo-benefício também, porque assim, ó, se você contratar mal, você vai ficar com um funcionário ruim na sua empresa e depois você vai ter rescisão, você vai ter todos aqueles encargos, né? E dor de cabeça também, que é um funcionário que às vezes ele é demitido, se ele não for um bom funcionário, ele tiver uma má índole, ele vai querer processar, ele vai querer buscar os direitos dele, ele vai querer achar pelo em ovo, na verdade. E na verdade a solução RH, os nossos serviços não custa caro, ele é o justo, né? E como que a gente trabalha, por exemplo, no recrutamento e seleção?
No recrutamento e seleção, o Caio vai lá e abre uma vaga comigo de auxiliar administrativo. Então eu falo, bom, Caio, vamos fazer essa vaga para você, passa o perfil que você quer, a idade, né, os perfis que você pretende ter na sua empresa. E o que acontece? É uma taxa, um percentual em cima do salário que você pagaria para o seu funcionário. Né? Então vamos supor uma taxa de 40%, dependendo do cargo operacional, gerencial, varia uma taxa sobre o salário do funcionário, que na verdade não é o funcionário que paga, é o empregador. Esse é o custo do recrutamento e seleção. Do recrutamento. Já de uma reestruturação organizacional, aí é um projeto. Isso, na verdade aí eu vou até a empresa, a gente vai estudar as dificuldades, a gente vai estudar se você tem clima organizacional, missão, valores, tem empresas que nem tem, né? Então a gente faz todo um mapeamento e aí eu vou fazer um projeto e eu vou te apresentar, Rodrigo, eu preciso disso, pra gente melhorar, a gente precisa fazer. Aí eu vou te dar um plano de ação. E aí nesse plano de ação você vai falar assim, não, Bruna, vamos fechar. E aí a gente começa um trabalho. Né? Perfeito. E é difícil para você encontrar mão de obra para você? Mão de obra que esteja comprometida você tem colaboradores. Provavelmente você teve facilidade em contratar porque é a sua especialidade. Mas alguém que consiga estar antenada com a missão da Solução RH, foi difícil ou não? Foi difícil. Na Conta verdade, é difícil você encontrar pessoas hoje, né? Porque se fosse fácil, não existiria Solução RH. Sim. Né? Então hoje para todo mundo tá difícil, até pra gente foi, né? Mas graças a Deus a gente conseguiu pessoas bacanas, a gente conseguiu parceiros com nome, parceiros que realmente fazem um trabalho bem feito, porque se eu contrato um parceiro para trabalhar junto comigo, ele tem que ser o melhor, porque ele tá levando o nome da minha empresa. Sim. Então a gente zela muito, né, com os trabalhos dos parceiros também. Então a gente fiscaliza, a gente corre atrás. Então assim, foi difícil? Foi, mas graças a Deus o nosso quadro, ele é um quadro muito bacana, que dá para atender as empresas e eu só tenho a agradecer a Deus. No bloco, nós estamos no bloco Tendências e a gente nesse bloco a gente costuma querer entender um pouquinho da história do faturamento das empresas ao longo do tempo. Você tem um ano de empresa, um ano e pouco. Como é que se deu esse ano de 2015? Foi um ano mais difícil do que se esperava? Vocês abriram a empresa no final de 2014. Já sabia que vinha uma crise por aí. Isso. Que provavelmente você mudaria, ao invés de ser solicitada pelas empresas, seria solicitada pela mão de obra para ver se recolocaria no mercado. E aí, como é que foi esse ano? Olha, muita gente batendo na sua porta? Olha, esse ano, na verdade, quando a gente abriu a empresa, a gente abriu com a cara e com a coragem, né? O passo de fé, eu acho que é um passo onde você não vê chão, você tem que ir. Na verdade, as oportunidades passam na nossa vida e a gente tem que pular dentro, né? E foi justamente isso que a gente fez. Mas a gente trabalhou muito bacana, foi um ano muito legal, onde nós saímos, como eu disse, de 3 cômodos. A gente está numa esquina de uma Oscar Rodrigues Alves com a São Paulo, de esquina, algo muito bacana. Só a nossa fachada, assim, custou R$18 mil. Então, assim, foi uma coisa, um crescimento, assim, que eu, Bruna, não esperava. Né? Um investimento bacana. Muito bacana, um retorno muito grande, assim, muito rápido, né? Então, assim, eu só tenho que agradecer, porque o ano de 2015 foi um ano de muitas conquistas, muitas vitórias. E pra gente, graças a Deus, a crise não chegou. Existe na crise quem vende lenço e quem chora. Mas no seu setor você pode mudar? É uma pergunta. Por exemplo, antigamente eram as empresas solicitando mão de obra. Hoje em dia tem muita mão de obra solicitando empresas para trabalhar. Existem pessoas que contratam a Solução RH para recolocação no mercado? Você fala do profissional contratar? Bom, a gente não faz esse tipo de serviço, né? De tipo assim, ou a pessoa, porque isso seria, não tem como eu ir numa empresa e falar assim, olha, eu tenho um cara aqui que não sei o quê, não tem como eu vender ele tem que se vender, porque a gente entende que uma entrevista, quando eu tô fazendo uma entrevista com você, você tem que me vender o seu trabalho, você tem que me vender o seu perfil, né? Então não tem como eu fazer isso por ele, mas o que a gente faz é hunt.
né? É onde a gente tem algumas pessoas que ficam no radar de alguma forma. Isso, que eles nos procuram, fala, Bruno, olha, eu estou disponível, estou trabalhando, mas estou disponível, você conhece meu currículo. Então, quando uma empresa, ela nos contrata, ela fala, Bruno, eu preciso desse perfil. Nossa, eu tenho aquela pessoa. Pode ser, ele né, entra pode no processo, ser, tem né? todo um processo, né? Então, assim, a pessoa, o candidato me contratar, não. Só realmente as empresas. Eu vou até aproveitar essa deixa, Rodrigo, que eu tenho uma que eu deixei anotado aqui, pensando algumas coisas que a gente conversou nos blocos anteriores, né? E olhando assim, então estamos no tendência, né? Falando um pouquinho do passado e estamos olhando para o futuro agora, né? Vamos olhar para 2016, né? Que vem da melhor forma possível. Claro. Mas assim, a gente tá falando um pouco de uma geração, a tal da geração neném, né? Você me fez lembrar dessa geração neném, né? Que em 2014, 2015, ela representava cerca de 30% da população economicamente ativa. Né, que assim, nem trabalha nem estuda, talvez tenha aumentado agora, imagino, né? Não tenho os números, mas imagino que tenha aumentado. E você falou, puxa, ó, é difícil você mudar o caráter da pessoa, ou não se muda o caráter da pessoa. Ou seja, para o teu trabalho, esse é o mercado que você tem que trabalhar, é o que está disponível, certo? Você vai contratar as pessoas que estão disponíveis no mercado para contratação. E aí, por outro lado, né, o Rodrigo falou, pô, vocês não preparam essas pessoas de alguma forma e tal? Talvez você não possa preparar individualmente uma pessoa, mas como é que você vai, vamos dizer assim, cevar esse mercado para que você possa oferecer para as empresas, né, em 2016, 2017, que venham muitas contratações por aí, mas você possa oferecer melhores contratações? Chega a ter alguma coisa no radar assim, da Solução RH para, puxa, o que a gente pode, ou do conjunto das empresas que trabalham com colocação profissional, o que pode ser feito para melhorar a qualificação de quem está disponível no mercado? Existe um movimento? É possível fazer alguma coisa? Existe um movimento? É algo que vocês vão encampar? É algo que, sei lá, de repente tem que partir dos caras mesmo? Tem como ativar um sistema de motivação? Você pode condensar melhor. Eu acho que a pergunta que você está querendo fazer é uma solução que eu estou pedindo aqui, quase que implorando. Não tem como a Solução RH, por exemplo, criar um curso ou uma palestra mensal de valorização do trabalho para as pessoas que já estão trabalhando e que queiram conseguir galgar um novo mercado. Esse é o tipo de coisa que a gente sente falta no mercado, porque a gente às vezes não consegue passar isso para os nossos colaboradores, da importância do empenho, da dedicação. Será que não seria isso, Caio? Na verdade, tem uma outra ponta. Isso também, acho que isso é importante. Pega, né? E o individual, você fala do individual. Só que eu falo assim do mercado de quem está desempregado. Isso. Porque esse cara não está conseguindo se colocar lá por conta de perfil. Certo? Seja técnico ou seja comportamental. Mas, e aí, o que vai fazer para esse cara mudar? Porque amanhã você vai ter que... Se o mercado voltar a crescer, eles precisam continuar contratando. Não vai contratar esse cara do jeito que ele está? Não vai melhorar ele? Acho que esse é o ponto central. Mas também passa por isso de dentro das empresas. Na verdade, eu vou responder as duas perguntas. Legal. Por exemplo, do Rodrigo, que ele falou das empresas. Tem empresas que me contratam e falam assim, Bruno, eu preciso de uma palestra motivacional. E os pontos que eu preciso são esse. Eu preciso que você aborde esses pontos, que é a dificuldade que eu estou tendo aqui na empresa. Então a gente chega com uma palestra motivacional, a gente chega com uma palestra, teve empresas que nos contratou e falou, Bruno, eu preciso de higiene pessoal, eu preciso que você traz alguma coisa motivacional, mas com higiene pessoal, sabe, que isso envolve também o RH, né? Sim. Você tem que trabalhar bem, você tem que trabalhar bonito, você tem que trabalhar saudável, né? Então o que acontece? As empresas nos contratam também para palestras e isso é muito bacana, porque às vezes você ir lá falar com os seus empregadores, meu patrão falando, não tem nada a ver, né? Agora, uma pessoa de fora é completamente diferente. É uma visão diferente. Agora, quando a gente pega um currículo de uma pessoa, né, que chega lá na Solução RH, eu sempre costumo fazer, quando eu faço uma entrevista, eu pergunto para ela o seguinte, quanto tempo você está desempregado? Né? E quando eu faço uma checagem por telefone em uma empresa anterior dela, eu pergunto a seguinte pergunta, você contrataria novamente? Né? A pessoa ela não precisa falar o motivo, é sim ou não. Porque se a pessoa for boa, ela vai falar sim, eu contrataria. Se não, ninguém quer mérito, ninguém quer saber o que aconteceu, sabe? Ninguém quer saber. Então é só essas perguntas. Então assim, daí a gente já tria o candidato. Mas, por exemplo, se o candidato chega lá e ele, vamos supor, um exemplo que a gente encontra isso muito, currículo amassado, pessoa que não vai bem vestida para uma entrevista, uma pessoa que tem um currículo lá chamado gatinha@hotmail.com.br, né?
que perfil, né? Qual é o seu perfil? Né? O que passa? Então vocês dão essa instrução também? A gente dá esse conselho. Na entrevista a gente já fala, olha, por que você foi inconstante, sabe? Então a gente faz uma checagem, a gente dá uma orientação no currículo da pessoa. Então a pessoa ela vai sair de lá com uma orientação. O que ela precisa, se ela não é boa em informática, ela tem que procurar um curso, entendeu? Então a gente faz toda uma análise para passar para ela. Encerrando esse bloco tendências, para ir para o bloco de encerramento, com uma pergunta que é a pergunta clássica. Seus clientes são as empresas. Clientes se escolhe neste ramo? Responde-se no próximo bloco. Bem-vindos de volta ao Araçatuba S.A., bloco de encerramento, aqui com a Bruna, da Solução RH. Bruna, essa pergunta cliente se escolhe é uma pergunta de posicionamento de mercado. Na verdade, todas as empresas que queiram te contratar. Mas, por exemplo, você faz uma pesquisa para saber se o nível se a organização oferece um ambiente de trabalho bom. Porque você vai mandar também, você disse que você tem 2 clientes, a empresa e o candidato. Isso. Você vai mandar um candidato para uma empresa que tem um nível de estresse muito alto e aquele cara não serve para aquilo. Há uma análise da empresa, cliente se escolhe. É o seguinte, quando a gente fecha uma empresa, a gente conversa com o empregador, né? E a gente estuda clima organizacional, plano de carreira, ele passa tudo sobre a empresa pra gente. Então ele passa a forma de trabalho, que é uma forma de trabalho às vezes sob pressão, sobre meta. Então quando você vai avaliar um candidato, que também é meu cliente, eu preciso juntar o certo com o certo para dar perfeito. Né? Então, o que acontece é o candidato na entrevista, eu já conheço a empresa, eu já sei como que ele trabalha. Então, a gente tem as seguintes perguntas que vai identificar e vai matar. Ele vai ser para vaga ou não? Você sabe lidar com pressão? Como que é o seu rendimento? Como que você é subordinado? Você consegue administrar orientações? Como que é o seu desenvolvimento no seu trabalho? Como que foi? Como foi a sua trajetória? Então, assim, a gente procura entender o cliente, procura entender o perfil para encaminhar somente o perfil que a empresa pede. Então você pode ter certeza que a Solução RH não vai encaminhar um perfil que não está dentro do que a empresa pede. E nenhum candidato vai lá, porque esse é o meu trabalho, entendeu? O meu trabalho é fazer um recrutamento e seleção perfeito, Deixa eu porque a empresa está me pagando para isso. Uma outra solicitação pessoal aqui, tá. Caio. Olha, eu vou começar a cobrar. A gente aproveita o programa que é para justamente fazer as perguntas. Mas a consultoria. Eu vou começar a cobrar. Bruna, a pergunta é justamente essa. Por exemplo, eu tenho uma boa equipe dentro de uma obra, mas eles só conseguem responder a uma voz de comando, a um único mestre de obras, por exemplo. Esse mestre de obras sai de férias, eu preciso colocar um outro no lugar para suprir naquele momento. E há quase que uma interrupção na obra. Existe como fazer, por exemplo, eu solicitar para a Solução RH, olha, estou vivendo essa problemática. Tem como me ajudar? A empresa é assim, eu poderia solicitar, aí vai lá e faz uma palestra motivacional, é isso? Isso, para tem essas como pessoas? Também, a gente orienta também, tem como também, por exemplo, já aconteceu também de uma empresa, nesse caso, a gente orientou da seguinte forma, por exemplo, vai sair de férias, só recebe uma voz de comando, então essa pessoa que você vai contratar para ficar no local, que fica um tempo para conhecer o pessoal, né? Tenha uma estratégia de plano de ação. Né? Então a pessoa precisa sentir confiança naquela pessoa, precisa saber que ele realmente entende do negócio, porque quando você coloca uma pessoa nova que não entende, não é amigo, não tem conhecimento do pessoal ali, ele dá uma voz de comando, aí os caras vão falar assim, mas eu trabalho aqui mais tempo, eu sei que isso não vai dar certo. Né? Eu não faria dessa forma. Então o que acontece? Deixa junto, mas mesmo assim a gente tem um plano de ação, a gente tem algo motivacional, a gente tem palestra. Tudo que o empresário me pedir, tem como a gente fazer. Né? Por isso que é a Solução RH, gente. É a solução. É a solução. É por isso que eu perguntei. E, Rodrigo, tem mais uma para fechar. Vai ser rapidinho. Vamos lá. Como é que você mede o resultado disso daí? Principalmente com relação à contratação. Existe alguma métrica? Puxou, a pessoa ficou tanto tempo? Ou... Olha, toda vez quando a gente faz uma contratação, a pessoa, a gente
você abriu uma vaga com a gente. Nós fornecemos 3 pessoas dentro do perfil. Você fala assim, Bruna, gostei muito da Maria. Vou ficar com a Maria, vou contratar a Maria. Então, nesse processo que a Maria tá lá dentro, eu vou estar entrando em contato com você. E aí, Caio, como que tá a Maria? A Maria tá desempenhando um serviço bacana? Então, eu vou ficar com você dando esse respaldo intensamente dentro do prazo de 45 dias. Entendi. Que é o prazo que nós temos para troca. Então, vamos supor que eu coloquei uma funcionária para você. E a Maria, na primeira semana foi bacana, na segunda começou a chegar atrasada. Na terceira você fala, Bruna, vou demitir. Então, eu tenho a obrigação de contratar para você dentro do prazo de 45 dias sem custo nenhum. Legal. Muito interessante. Nós vamos encerrando o Araçatuba SA dessa semana. E uma coisa importante, Bruna. Eu fiz várias perguntas de demanda pessoal, mas todo mundo que senta aí no seu lugar, quando a gente passa pelo assunto mão de obra, é onde todo mundo sente um problema dentro do próprio negócio. Ou seja, você é a solução para os problemas de todo mundo e todos os empresários que já sentaram aí. E, por outro lado, de pessoas que estão no mercado, reclamando que não consegue se efetivar nas empresas. E muitas delas porque tem um desvio de comportamento que sempre é culpa do outro, nunca é culpa dela mesma. É verdade. Um dos modelos que eu vejo de negócio mais promissores que existe hoje no Brasil é o seu. Porque é o que todas as empresas precisam hoje em dia. De uma boa solução de recrutamento e seleção, de uma boa solução de recursos humanos dentro da empresa. E nós sentimos falta. Se alguém batesse na minha empresa e falasse assim, olha, qual que é o seu problema com o pessoal? Eu falo assim, nossa, são todos. Por que problema você quer começar? Em ordem alfabética, né? Por ordem alfabética ou por ordem cronológica, conforme eles foram aparecendo na empresa. Então, a questão toda tem um mercado gigante para você. E eu vejo como uma chance do Brasil crescer. E já foi feito estudo de que nossa pessoa, nosso colaborador produz 4 vezes menos do que o americano. Tem estudos que mostram isso. Eu queria entender o seguinte: como a gente pode ajudar o Brasil através do seu negócio. E aí fica a dica: quem precisar de apoio, procurar a Solução RH. Foi um prazer enorme ter aqui com a gente. Meu, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Nosso muito obrigado a você que sempre nos acompanha pela TV Araçatuba. Obrigado aos nossos parceiros, a Água Araguá, a Mr. Kit, ao Calu Cabeleireiros e ao Grupo Folha da Região, que está sempre aqui permitindo que nós levemos um pouco de informação para vocês. Pode encerrar o programa, Caetano. Legal. Rodrigo, obrigado mais uma vez, uma boa entrevista. Bruna, legal, obrigado por compartilhar a sua história e essas dicas aqui, né, que ficam para nós todos. E acho que você matou a charada, né? Aqui é onde está o cerne, né, o núcleo da questão. É sempre as pessoas, nós, pessoas, é que geramos os resultados, ou não. Isso mesmo. Esse é o lema da Solução RH. Pessoas gerando o resultado. Justamente. Matou a pau. Aí, ó, tá vendo? Tá pego. Espero que tenha ficado boas lições para vocês, seja você quem está no mercado de trabalho procurando trabalho, ou seja você empresário, empreendedor, empreendedora que procura aí contratar uma equipe de alta performance, de primeira linha. Então, que sejam boas mensagens para começar bem o 2016. E até a próxima semana.